Salve, salve, galera do primeiro ano A, do primeiro ano B, do primeiro ano C. Tudo certo aí com vocês? Tudo tranquilo? Então é o seguinte, vou explicar para vocês o que vai acontecer aí, ó. Nossa prova online no Portal Positivo está marcada para o dia 30 de maio, certo? Então o que a gente tem? Nós temos aí, ó, aula hoje, né? Quinta-feira, dia 16. Temos aula na terça, dia 21. Temos aulas dia 23, dia 28. Então, nós temos 4 aulas antes dessa prova. O que vai acontecer, então, aí, primeiro ano? A gente vai fazer 4 aulas de revisão. Nós vamos falar aí quatro vezes conteúdos que a gente já falou, que a gente já veio falando. Inclusive, eu vim revisando esses conteúdos agora aí recentemente, não é mesmo? A gente vai falar aí na História Medieval 1, então nós vamos falar a primeira vez da História Medieval, fazer conta que nós nunca vimos na vida, tá? Inclusive depois eu vou disponibilizar também para vocês aí, ó, os links dos vídeos, das aulas, né, que estão aí no YouTube para vocês assistirem também, certo? Para vocês estarem pegando firme aí, beleza? Tranquilinho. Vocês vão assistir esses vídeos novamente, quem tiver dúvida, tá? Mas a partir dessa revisão você já tem assim um panorama, você já tem um esqueleto do que vai cair na prova, tá? Então, quais são os 2 conteúdos que vão cair na prova? Então, nós temos aí a transição da antiguidade para a Idade Média, é o capítulo 11, que aí eu vou estar dividindo agora em 2 formas, tá? Nós vamos falar aí agora assim, ó, História Medieval 1, que é basicamente esse capítulo 11, 1, tá? Nós vamos ver até a metade dele. Na semana que vem, na terça-feira, História Medieval 2, que daí é o capítulo 11, a segunda metade. Depois a gente vai falar na civilização árabe, e aí vamos ver alguns exercícios antes da prova, lá no dia 28, para você certificar-se que não vai ter dúvida nenhuma para chegar e fazer muito bem feita essa prova. E é claro, né? Claro, eu quero já orientar vocês para fazerem essa prova da forma mais responsável possível. Quero que vocês façam essa prova da forma mais consciente também. Não é o fato de estar a prova lá, né, e você simplesmente achar que pode entrar e sair. Você sabe que isso não pode acontecer, porque a gente já fez exercícios. A gente já fez um teste esse ano, a gente já fez atividades aí esse ano, inclusive liberei para vocês com um tempo maior, porque era uma atividade mais simples, não era uma prova online. Nessa aí vocês têm 24 horas para fazer, tem essa disponibilidade, porém, quando entrar, tem que fazer. Então já certifique-se que você vai fazer como? É a mesma coisa que quando você está assistindo a aula, tá? De preferência, sem ficar entrando e saindo, porque se você sair, o sistema vai entender que você finalizou e aquilo que você responder é o que vai ficar lá, certo? Responda conscientemente. Esse é o momento, e eu disse esses tempos atrás em um vídeo, vou ter que fazer um outro vídeo aí, tá? Para reforçar isso. Esse é o momento que você não pode mais mentir para você. Ó, as datas dos vestibulares, eu sei que vocês são primeiro ano, ainda não tem essa preocupação tão grande, se bem que logo a gente terá a data aí do vestibular seriado. Mas vocês agora têm que começar a se preocupar com essa questão de aprendizado. Não é mais migué, não é mais daí um migué. Ai, eu acho que eu aprendi. Não, você tem que agora definir, ou aprendeu ou não aprendeu, certo? Então vamos falar no conteúdo aí. E ao longo dessa revisão eu vou reforçando essa ideia, tá ok? Ó, quando a gente fala na história medieval, a gente fala então nessa característica que é muitíssimo importante, que é vital, que é a formação do mundo ocidental. É dentro desse contexto que a gente vê então a formação das nações europeias, a gente vê também a grandiosa influência da mentalidade católica definindo esse caráter social, cultural, político e econômico da Idade Média. E aí, muito importante que nessa transição entre a Idade Antiga e a Idade Moderna, ou melhor, a Idade Média, a gente vê alguns elementos se fundindo. Esses elementos, ao se fundirem, esses elementos aí, basicamente, oriundos da tradição romana, do Antigo Império Romano, bem como a junção de elementos católicos, cristãos, e também os elementos germânicos, acabaram sendo fundamentais para a criação
dessa nova forma de viver, dessa nova forma de existir, que é o feudalismo. Na verdade, algumas situações já aconteciam, como a gente sabe, como a gente já falou, que é basicamente esse processo de buscar proteção aí no final do Império Romano. Isso tudo já está acontecendo. Outra coisa que é importantíssima de se lembrar, desculpa, é que a Idade Média é um período dividido aí em dois grandiosos períodos. Como é um período de quase 1000 anos, então a gente tem Alta Idade Média e Baixa Idade Média, né? Esse primeiro capítulo, esse capítulo 11 aí, ele fala só basicamente sobre a Alta Idade Média, que é nesse contexto, que vai do século V até o século XI, para alguns historiadores vai até o século X, XI. Esse é o período de formação e consolidação do feudalismo. É aí que também acontece o desenvolvimento do Reino Franco, um dos reinos mais importantes e que acabou consolidando-se dentro da Idade Média, juntamente com uma associação com a Igreja Católica, certo? A outra parte, a parte da Baixa Idade Média, agora não cai nessa prova, é importante, a gente viu ele, né? Lá é o último capítulo dessa apostila 3, é a transição da Idade Média para a Idade Moderna, certo? Nessa estrutura toda nós temos quem aí? Os povos germânicos. Esses povos germânicos, onde também são chamados aí de povos bárbaros, eles acabam apresentando essa característica aí, que vai inclusive vincular-se à Idade Média, ou melhor, vai vincular-se às características dos povos romanos em relação aí ao desenvolvimento de uma sociedade patriarcal, da valorização das relações de parentesco, e aqui o comitatus, que é o quê? Que é um grupo de guerreiros que juram fidelidade a um chefe militar. O fato deles jurarem fidelidade a um chefe militar acaba, então, colocando a seguinte situação. Olha, eles vão defender esse chefe militar a quem juraram fidelidade, inclusive, é claro, se for necessário, usar a própria vida. Isso é muito importante, porque essa aí é uma das bases do quê? Da sociedade feudal. A partir do momento que o servo ou o vassalo jura fidelidade ao seu senhor, ele vai cumprir aquilo ali infinitamente. Vai cumprir para sempre, tá? Muito bem. Além disso, eles são chamados de bárbaros por apresentarem costumes muito diferentes dos costumes romanos. Eles apresentam características aí, digamos assim, grosseiras, uma falta grandiosa de cuidado com o asseio, por exemplo, é uma característica dos povos germânicos, tá? A origem, então, dessa Idade Média acaba sendo por conta de 3 influências, conforme a gente falou: a influência da herança clássica greco-romana, dos costumes germânicos e do cristianismo. Esses 3 elementos fundindo-se acabaram criando, então, a sociedade medieval. E a sociedade medieval é basicamente dividida em oratório, ou seja, os que rezam, belatório, os que guerreiam, e laboratório, os que trabalham. Eu sei que vocês já estão careca de ouvir isso aí, mas nunca é demais. Sempre é importante se lembrar disso tudo. E os povos bárbaros? Olha aí o que os povos bárbaros dominaram. Claro que fica difícil de ver os nomes deles, mas aqui está o Império Franco, visigodos, ostrogodos, vândalos, ostrogodos aqui também, Aí você vê ostrogodos, não é estrogonofe, tá? Por favor. O governo de Carlos Magno. Por que esse cara é importante para a Idade Média? Porque ele vem de uma família, ele vem de uma dinastia, uma família que governa a França aí, substituindo a família Merovingia. Ele vem da família Carolíngia, e ele é muito importante porque ele vai acabar consolidando tanto a presença do Reino Franco na Europa, como também da Igreja Católica. Por isso que ele, lá no ano 800, foi coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico, dada essa importante consolidação e controle de uma vasta área territorial dentro da Europa. Mas aí, infelizmente, no reino do Carlos Magno acabou, mas acaba por quê? Porque ele morreu. E aí, quando ele morre, ele legou, deixou o seu reino para o seu filho, Luís o Pio, e aí, Luís o Pio vai ter 3 filhos.
Luís, o Germânico, Carlos, o Calvo e Lotário. Esses 3 meninos queriam ser reis ao mesmo tempo. E aí é nesse momento que Luís o Pio é obrigado a dividir o seu reino. Ao dividir o seu reino, que ficou desse jeito aqui, acabou enfraquecendo as relações políticas, e como Carlos Magno já tinha dividido o reino em condados, marcas e ducados, acabou favorecendo esses nobres. E aí o poder de cada um dos reis acabou sendo enfraquecido, e a figura que acaba dominando tudo isso aí, é claro, é a figura muitíssimo importante desse camarada aí, que vai ser então o senhor feudal. E a partir daí estabelecem-se as relações feudais. Mas isso aí é um assunto para a nossa próxima aula. Beleza? Qualquer dúvida me chama. Façam os exercícios que tem aí no final de cada apostila. Me cobrem lá para mandar a resolução desses exercícios, beleza? Vou mandar para vocês, vamos ver se vocês fazem aí, tá? Mas tem que fazer consciente, não é fazer assim, vou dar um migué. Beleza? É nóis? Valeu, galera!